tenho ouvido aí os grandes e melhores meteorologistas dizendo que vamos ter aqui uma primavera meio fria, perto do que, em geral, você tem, né? Que é de estreia aí de forte calor, típico de verão. Mas que a primavera vai ser um pouco mais fria. Então, pô, mas caramba, tá terminando setembro. E aqui, por exemplo, tá frio hoje. A noite, madrugada fria, ventos e tal, e frio e tal. É verdade que estamos numa estiagem aqui bem melhor que os anos anteriores. Tivemos alguma chuva e dentro de um período aí bem distribuído, ainda que a chuva não tenha sido muito, mas para o período e levando em conta os anos anteriores, foi muito bom. Sim. Né? Foi muito bom. Esta noite mesmo tivemos aqui 15 milímetros. Pô, isso ajuda muito, somadas a outras chuvas das semanas anteriores e tudo e tal. Então, tá legal? Sim, em relação ao ciclo das chuvas aqui, pelo menos no Sudeste, deu uma melhorada esse ano aqui em relação aos anos anteriores. Mas a primavera não guarda a coberta aí da senhora não, viu? A blusa aí me deixa meio no jeito, porque ainda não é hora. Tem gente que tem o hábito de, terminado o inverno, ela, deixa eu guardar isso aqui tudo aí, lava tudo direitinho, embala e guarda. Para dar lugar no guarda-roupa, roupas do verão. Se eu fosse a senhora, não faria isso ainda não, minha senhora. A senhora vai entender agora melhor porque na entrevista com um dos maiores meteorologistas desse país e um cara que estuda e tem isso como ofício 24 horas por dia numa região que é sempre um termômetro aqui da gente, né? Esfria lá, dias depois esfria aqui e tal, né? Que é o nosso querido e sempre gentil Leandro Puchalski. Bom dia, Puchalski. Bom dia, querido. Bom dia para todos. Sempre um prazer renovado conversar com os amigos. Guarda o guarda-roupa... Guarda o guarda-roupa, não. Guarda as cobertas ou não, Puchalski? Não, estava vendo que essa sua dica aí é valiosa. Essa é a ideia, né? A gente tem, e é normal, né? Por costume, se balizar pelas questões mais das estações do ano, né? Quando entra a primavera, o pessoal já começa a se empolgar um pouco, principalmente aqueles que não gostam muito, né, da temperatura baixa do inverno, e aí já tende a achar que tudo acabou e que agora nós vamos só ter calor, né? Mas as coisas elas acontecem aos poucos, de uma maneira gradativa, e além do mais, cada ano tem uma característica, então também tem situações assim que são peculiares de ano a ano, né? A questão é que o começo da estação ela é muito uma questão astronômica, né? Não meteorológica. A gente teve ali o equinócio de primavera, no último dia 22, né? Onde nós tínhamos o planeta sendo iluminado nos dois hemisférios de maneira igual, ou seja, o Sol na linha do Equador, né? E aí dá o início da questão do equinócio, né? Para nós do hemisfério sul, nesse caso primavera, o pessoal do hemisfério norte, o começo do outono. Só que meteorologicamente isso não tem nem data nem horário para começar. As características daquela estação que começou astronomicamente começam a aparecer gradativamente. E aí tem anos, como eu falei, que são diferentes de outros. Às vezes começa um pouquinho antes desse começo astronômico, às vezes é depois, aquela característica da nova estação. Então cada ano tem uma situação peculiar. E esse ano a gente está com uma característica onde o inverno ainda, as características do inverno ainda vão aparecer um pouco nesse começo de primavera astronômica. Então, realmente, a dica é importante. Principalmente aquelas pessoas que sentem um pouquinho mais de frio. Dá uma segurada ainda, não guarda tudo não, porque em algumas oportunidades a gente vai acabar tendo que usar ainda alguma roupa um pouquinho mais para frio, né? Claro que gradativamente, né, o frio que acontece já não é tão intenso, mas ele ainda aparece em alguns momentos. Nessa época do ano, talvez a influência ela seja maior até mesmo na condição do tempo, na temperatura. Naqueles dias mais nublados, aqueles dias onde a chuva aparece, a temperatura já não sobe tanto. Aí daqui a pouco no dia seguinte, abre o sol, um dia bastante seco, a temperatura já dispara. A primavera ela tem um pouco essa característica, né? De muita variação, às vezes, de um dia para o outro. Então, a gente tem que cuidar também da questão da saúde, porque muda bastante. Mas a tendência é que a gente tenha um começo de primavera, nesse final de setembro aí, com temperaturas um pouco mais amenas, assim, atuando. A gente está com
um ar mais frio atuando, claro, né, principalmente nas áreas do sul do país, entre essa quarta e essa quinta, o centro dessa massa de ar frio, para vocês terem ideia, passa muito entre Montevidéu e região de Buenos Aires, mas ao longo dos próximos dias, essa massa de ar frio ela se coloca sobre o oceano, e parte dela acaba influenciando um pouco a região de São Paulo, do sudeste, né? Então a gente acaba tendo umas temperaturas um pouco mais amenas nesses últimos dias aí do mês de setembro. Tá, então já sabemos e não estranhe, viu, que podemos ter frio. Há muito tempo que não tem... Teve um ano aí, puxa, acho que uns 15 anos atrás, talvez, que, por exemplo, o dia da padroeira do Brasil, que é 12 de outubro, foi um dia, à noite também, muito fria. Mas é raro, mas eu me lembro disso. E, então, não estranhe se a gente avançar aí um pedaço de outubro, tendo, então, ainda essas ondas aí de frio, a gente tem um pouco esse comportamento, assim, né? Eu te diria, assim, avançando um pouquinho mais dentro do mês de outubro, que a gente tenha um começo ainda com temperaturas amenas. Não estou dizendo aqui que a gente tenha que ter frio todos os dias, não é isso, né? Mas em algumas oportunidades, dentro da primeira quinzena de outubro, a gente ter dias onde as temperaturas ficam mais amenas, um pouco baixas, sim, essa é uma possibilidade, principalmente no início do mês. Gradativamente, do meio de outubro para a segunda quinzena, aí a tendência é que isso já não ocorra muita coisa. Mas, num primeiro momento, sim, a gente pode ter alguns dias onde essas temperaturas elas fiquem um pouco mais amenas. Essa é uma possibilidade para esse ano, né? Um pouco relacionado com a questão do Laninha, né? Que vem influenciando aí, olha, há mais de 2 anos, a questão do clima mundial, né? E acaba, em algumas oportunidades, fazendo com que a gente tenha as temperaturas mais amenas. Então, diria que, especialmente essa virada, né, de setembro para o mês de outubro, alguns dias da primeira quinzena de outubro, ainda com temperaturas se mostrando um pouquinho amenas, um pouquinho baixas. Claro que, como é primavera, a gente está falando mais das noites e do início das manhãs, né, não tanto das temperaturas das tardes, mas de qualquer forma ainda tem um pouco esse cenário. Bom, e a questão das chuvas nesse período aí, elas terão alguma regularidade ou ainda não é possível saber? Até que chegue definitivamente o período das chuvas mesmo para valer. Exatamente. Bom, a gente agora começa a ter um período de transição, né? A gente sai do inverno onde os volumes de chuva são menores, isso até São Paulo acaba tendo um pouco a característica do sul do Brasil, né? Mas é principalmente o sul de São Paulo, mais próximo do Paraná, onde a distribuição de chuva é um pouco melhor ao longo do ano inteiro, mas a região de Matão, para cima, já tem uma característica de redução da chuva no inverno e o aumento gradativo até a gente ter lá o período do verão que é mais chuvoso, né? Então, aos poucos, ao longo da primavera, os volumes de chuva eles vão aumentando. Então, para vocês terem ideia, a gente sai aí de um período normal, tá? De volumes de chuva de 25, 50 milímetros no mês de agosto, normalmente é isso, no mês de setembro agora, onde os volumes já aumentam, já vão para casa de 50, 100 milímetros em muitas áreas do estado de São Paulo. E a gente vai lá para outubro, já com 100, 150 milímetros em média, durante o mês de outubro. Então vejam como, aos poucos, os volumes eles vão aumentando. Esse ano, a gente já está, como você até comentou no início, com uma situação um pouco melhor, né? Porque a chuva já começou a aparecer nessa segunda quinzena de setembro, a gente está já com algumas frentes conseguindo chegar até a parte do sudeste do Brasil, parando mais ou menos na região, recebendo ação de ventos em altitude que traz toda a umidade da parte norte do Brasil e colabora para a formação de algumas nuvens mais carregadas. Então a gente já começou a ter alguma chuva, já começou a melhorar, já começamos um pouco melhor do que nos últimos anos e a previsão é que a gente tenha nesse período agora aí de final de setembro, volumes de chuva interessantes para a região, né? A gente acaba tendo, assim, na maior parte do estado de São Paulo, até mais ou menos ali no início de outubro, algo em torno de 50, 60 milímetros em algumas áreas,
tem pontos, e aí pega um pouquinho mais o Mato Grosso do Sul, pega alguns pontos de São Paulo, mais para o sul de Minas, mais perto do Rio de Janeiro, com volumes maiores também, se aproximando ali de 80, 100 milímetros em algumas cidades, ou seja, a gente já tem um cenário um pouquinho melhor. A primeira quinzena de outubro vai ter os seus momentos onde a chuva vai aparecer. Não direto, como eu falei, né, sempre intercala com alguns dias de tempo mais seco, mas assim, não vejo num começo agora de outubro, final de setembro com o começo de outubro, algum problema em relação à chuva. Ela vai acabar aparecendo, tem algumas instabilidades atuando, o cenário já começa a ser um pouquinho mais com características desse aumento gradativo dos volumes de chuva, que é padrão, né, aparecendo bem nesse ano de 2022. Pois é. É aguardar para ver, mas dificilmente esses quadros aí. Aqui para nós é interessante observar que alguma chuva que a gente teve no inverno propriamente, a sensação que eu tinha aqui de leigo, Chauski, é de que vinha sempre sentido sul, né? Pra gente chegava aqui a partir do norte do Paraná e avançava sobre o estado de São Paulo, nas poucas que nós tivemos aí no inverno. Aí eu começo a perceber agora, e desde alguns dias para cá, que as chuvas que tivemos aqui vêm a partir do Mato Grosso do Sul, e até do Mato Grosso mesmo, como se viesse mais a oeste, nesse caso, pra gente. Isso é normal, é assim mesmo? Que bela observação, é exatamente isso, muito bem observado. É isso, porque assim, eu até peço desculpas porque quando a gente fala, como a gente está trabalhando sempre no dia a dia, né, então quando a gente fala, para mim é muito nítido, assim, na cabeça, esse deslocamento, né, claro que para a maioria das pessoas não é tanto assim, mas eu quero dizer o seguinte, as frentes frias, que são os sistemas de chuva, elas avançam do sul do Brasil em direção ao sudeste, né, em anos de Laninha, por exemplo, pode chegar até o sul da Bahia, sempre pelo oceano, tá, então vou forçar aí um pouco o pensamento geográfico das pessoas. As frentes frias passam Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e podem, em algumas oportunidades, ficar lá no sul da Bahia, sempre pelo oceano. Acontece o seguinte, quando ele está na altura do estado de São Paulo, por exemplo, ou pelo menos pelo sudeste do Brasil, em algumas oportunidades, ventos em altitude, tá, onde as nuvens se formam, eles sopram da região do Amazonas, tá, vamos pensar no norte do Brasil, passa pelo Mato Grosso do Sul, aí depende da posição desse vento e altitude, e isso traz toda a umidade e o ar mais quente da região da Amazônia, por exemplo, passa pelo centro-oeste brasileiro e conecta com essa frente fria que está lá no oceano. Então, esse comportamento da atmosfera, ele é muito favorável à formação de nuvens carregadas. Você já tem uma frente pelo oceano, que já é um sistema de chuva por si só, mas ele recebe apoio, um suporte de ar quente e úmido que vem da parte da Amazonas por ventos em altitude. E aí você tem um cenário favorável à chuva. Por exemplo, a gente está falando aqui do retorno da chuva para São Paulo, mas eu posso estender esse meu pensamento para o Mato Grosso do Sul, que é o estado de Goiás, principalmente no Mato Grosso do Sul, com volumes um pouco maiores, então acaba gerando isso. E aí a observação que você fez é perfeita. Você vai perceber as nuvens vindo do oeste, ou seja, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, vendo por ali essas instabilidades, porque recebe esse aporte desse ar quente úmido que é da região norte do Brasil. Mas aí a chuva já está dentro do continente e se espalha, pelo menos para São Paulo, aqui do modo como você está dizendo aí. Agora, essas chuvas vêm no sentido e chegam ao continente por qualquer parte do país ou tem lugares já delimitados, vamos dizer assim, para elas entrarem? As frentes, de um modo geral. As frentes, elas têm um deslocamento preferencial, assim, né? A gente chama a frente ela pode ser um pouquinho mais continental, ou seja, ela entra um pouco mais por dentro da América do Sul, muitas vezes pode pegar ali a parte norte da Argentina, pode avançar pela região do Paraguai, vir em direção ao Mato Grosso do Sul, ou seja, ela vem mais por dentro, né, do continente mesmo, e aí você tem aquela sequência maior de dias de chuva, ou elas podem ser mais marítimas, ou seja, elas vão costeando o litoral brasileiro, começando do sul para o sudeste, mas muito ação dentro do mar, né? Então aí pega mais o leste de São Paulo, o leste da região sul, às vezes pega parte do Rio de Janeiro, mas, por exemplo, não consegue trazer instabilidade para o oeste de São Paulo, e aí em direção a Goiás, Mato Grosso do Sul, em direção ao centro-oeste. A não ser
que você tenha essa conexão desse vento em altitude que eu falei lá da região da Amazônia, que possa contribuir. Então são dois deslocamentos preferenciais. Ou ela vem por dentro do continente, e aí distribui melhor a chuva dentro do Brasil, ou ela passa muito pelo oceano. E aí quando passa pelo oceano, ela provoca pouca chuva no interior do país, e aí um pouquinho mais para quem está no litoral das áreas próximas. Bom, gente, deu para ter uma noção. Isso é muito complexo, né? E a gente, como leigo aqui, e aqui para nós particularmente, né, é um momento bastante importante, de plantios e tudo, quer dizer, tudo isso aí gera muito mais do que uma expectativa só da pessoa comum, mas do setor do agro, né, que deve estar plantando por aí já, eu imagino, a terra estava tombada, como se diz por aqui, eu não sei aí no sul como se diz, né, mas a terra já estava gradeada, prontinha aí, esperando a chuva, e à medida que ela foi chegando aí, certamente que nesse momento, ou antes até disso, o pessoal já estava plantando por aqui aí as mais diferentes culturas, né? Sim, o pessoal da agricultura ela sempre tem uma visão mais de um prazo mais estendido, né, do que a gente da cidade, assim, que a gente está mais interessado no hoje, no amanhã, no fim de semana. O pessoal da agricultura já tem que se programar por um período mais de médio e longo prazo, né, e já para deixar tudo prontinho. Mas nesse sentido, para o pessoal da agricultura, eu posso dizer que essa mudança, né, dos baixos volumes de chuva do inverno para a transição em direção lá ao verão, começa acontecendo já no início da primavera. A gente já tem um cenário mudando, assim, meteorologicamente falando. A atmosfera está com um outro cenário para esse final de setembro, início de outubro. A gente já teve chuva e ela vai continuar acontecendo pelo menos durante parte aí dessa primeira quinzena de outubro. Não vejo, assim, nas projeções dos modelos, que a gente tenha um período mais associado a dias muito secos, com pouca chuva, não. É claro que a gente está falando de um período mais estendido, então, obviamente, um ou outro dia o sol aparece, a gente vai ter tempo seco, mas, assim, uma certa regularidade com a chuva aparecendo, intercalando os períodos, a chuva aparecendo em alguns momentos. É um cenário que aparece, e aí não estou falando só para o estado de São Paulo, tá? Estou falando para o sudeste, para o centro-oeste do Brasil. A gente não tem, assim, uma previsão de algo tão mais problemático como anos anteriores a gente teve, onde demorou para a chuva aparecer, né? Como diria o profeta, pode lançar a semente. Né? Ô, Puchalski, sempre é um grande prazer falar com você. E aí o respeito aqui que as pessoas têm com aquilo que você fala, dado o seu grande conhecimento. E nesse caso, particularmente, muito especialmente ao setor da agricultura, aí, que tem essa tranquilidade, vamos dizer, de poder contar, pelo menos por um período aí substancial e importante, com a chuva para fazer crescer aí a sua produção. Não sei o que você vai plantar ou colher, né? Mas contar com esta chuva, isso é uma excelente notícia. Muito obrigado a você, Puchalski, mais uma vez. Bom dia, viu? Eu que agradeço. Isso. Okay. Deixa eu dar uma força aqui pro Puchalski também, que ele tem todo um... Eu acompanho aí todo domingo, assim, nos dias que você lança informações, eu tô sempre aqui e a gente troca figurinha. Ele dá todo esse conhecimento pra gente e a gente também dá uma força pro canal dele no YouTube, que é o... É o Leandro Puchalski. Leandro Puchalski, meteorologista. Puchalski é Puchalski. Isso é o quê? É russo? É quase, polonês. 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 Mas quase. Tem o KI. O KI é sempre um terminativo de muitos sobrenomes. Eu lembrei de Gdansk, de tantos vogais lá também que termina com I, né? KI. Muito obrigado a você e um abraço. Tá bom, eu só quero dar uma dica, principalmente para o pessoal da agricultura que nos escuta. A gente tem 3 tipos de previsão, basicamente. A previsão de curto prazo, esse é para os 24, 48 horas, 72 horas. A previsão de médio prazo, que é essa que a gente está basicamente conversando aqui, com volumes de chuva por um período um pouco mais estendido, e a previsão climática, né, para as estações. Se o agricultor conseguir juntar as 3 informações, ele vai conseguir tomar decisões muito mais assertivas no seu dia a dia. Então é sempre importante pegar as 3 informações. Já que você me deu a oportunidade, lá no meu canal,
sempre às segundas-feiras eu faço um vídeo mostrando os volumes de chuva para os próximos 15 dias no Brasil como um todo. Sempre segunda-feira, 6 horas da tarde, a gente publica um vídeo lá, o pessoal pode acompanhando por uma previsão um pouquinho mais estendida, tá? Isso, mas quando tem umas instabilidades repentinas aí, ele também lança uns lá. Outro dia eu vi o Puchalski, rapaz, já acho que era setembro já, o Puchalski lá na Serra de Ubirici, como é que é? Urubici, com a cabeça cheia de neve lá, falando de lá. Falei, esses caras são doidos. Um abraço, mais uma vez, obrigado, Puchalski. Um abraço, valeu, um abraço, tchau.